Olá, caros estudantes! Bem-vindo a mais uma disciplina do seu curso. Nessa videoaula, apresentarei conteúdos que possam ser úteis em seu dia a dia profissional. Essa disciplina aborda a segurança da informação de forma mais ampla, como parte fundamental do processo da implantação de segurança nas organizações. Por exemplo, acessar a internet sem antivírus instalado no computador. Você sabe quanto tempo demora para que seu computador seja infectado por um vírus? Aproximadamente 8 segundos. Esse é apenas um exemplo da importância da segurança da informação. Para que você possa compreender esse processo e depois utilizá-lo, gostaria de destacar nessa videoaula os seguintes assuntos. Primeiro, proteger os ativos intelectuais. 2. Desenhando senhas. Terceira, prevenção e resistência. E na quarta, hackers e vírus. Então, que tal vermos com mais detalhes cada um desses assuntos? Primeiro, proteger os ativos intelectuais. A informação organizacional é um capital intelectual. Assim como as empresas protegem seus ativos, elas também devem proteger o capital intelectual. Isso significa proteger patentes e até informações transacionais e analíticas. Mas como proteger o capital intelectual de forma segura? A propriedade intelectual refere-se a um conceito intangível, tal como um negócio ou ideia criativa. Uma propriedade que não pode ser facilmente atribuída a qualquer pessoa, salvo se essa pessoa dá o passo de proteger e registrar a ideia ou pensamento como sua. Proteger o capital intelectual é fundamental porque é fácil para qualquer um reclamar que a ideia é sua e, na ausência da proteção adequada, sua ideia pode ser utilizada por terceiros por uma significativa vantagem financeira. Ter sua ideia original roubada por outros indivíduos anula todo o trabalho duro que você fez e pode levar a futuros e complicados problemas. Vamos analisar alguns métodos de proteção. Primeiro, mantendo papelado. Desde o momento da concepção, você precisará manter registros cuidadosos de como teve sua ideia. Todas as informações pertinentes da criação, da concepção e testes envolvidos, incluindo palestras e discussões que possa ter sido como terceiros, bem como seu advogado. É importante não deixar escapar sequer um único pedaço da informação, uma vez que irá determinar a autenticidade e traçar o desenvolvimento do conceito de produto e aplicação. É importante não deixar escapar sequer um único pedaço da informação, uma vez que irá determinar a autenticidade e traçar o desenvolvimento do conceito de produto e ou aplicação. Outro seria contratar um advogado qualificado. Pedidos de patente, com as formalidades que as acompanham até que o registro formal seja feito, são mais bem delegados a um advogado da área, qualificado, que será capaz de preparar o pedido de patente com melhor linguagem técnica, evitando generalidade, assegurando que cada passo do processo seja judicialmente cumprido e concluído. Aplicando uma patente. Suas leis americanas, uma patente protege o dono de outras pessoas no exercício dos seus direitos sobre o produto ou aplicação, fornecendo apenas ao titular da patente o direito de fazer, vender, oferecer ou usar o produto ou invenção, com plena autoridade. Obter uma patente registrada é um processo demorado e caro. Em média, leva mais de 2 anos para todo o registro de patente a partir do momento em que você faz o seu pedido, e o custo variará dependendo do quão simples ou complexo é a ideia. Outro exemplo prático é do que acontece nos Estados Unidos. O Health Insurance Portability protege a privacidade e a segurança dos registros das pessoas de saúde e tem o potencial de influenciar todos os negócios nos Estados Unidos.
desenhando senhas. Enquanto nosso mundo online continua explodindo, as pessoas percebem que o total de nomes e de usuários e senhas que precisam lembrar está crescendo exponencialmente. Por essa razão, muitos usuários atribuem a mesma senha para vários sites. Mas o que pode nos salvar do pesadelo de criarmos senhas? A resposta é Doodle. Ou seja, Doodle é uma palavra inglesa para referir-se a um tipo de esboço ou desenho realizado enquanto uma pessoa está distraída ou ocupada. A palavra portuguesa é rabisco. São desenhos simples que podem ter significado concreto de representação ou simplesmente representar formas abstratas. Com esse conceito, um novo programa foi criado por cientistas da Universidade Lancaster da Inglaterra. A grande vantagem é que uma senha Doodle pode ser exibida ao usuário e ele simplesmente tem que redesenhá-la, uma vez que o sistema analisa a forma como o usuário desenha ou traços manuais únicos do usuário. Prevenção e resistência. A tecnologia de prevenção e resistência impede que intrusos acessem o capital intelectual. O custo de tempo de inatividade ou de falha de operação de rede pode ser devastador para qualquer negócio. Por exemplo, o eBay sofreu uma interrupção de 22 horas em junho de 2000, que acarretou a queda do valor de mercado da empresa de 5,7 bilhões de dólares. Portanto, uma empresa precisa preparar-se e antecipar-se a esse tipo de interrupções mais comum, decorrente da hacker e o vírus. As tecnologias disponíveis para ajudar a prevenir e criar resistência aos ataques incluem a filtragem de conteúdo, a criptografia e o firewall. Hackers e vírus. Embora muitos de nós associamos a palavra hacker ao criminoso virtual, essa não é uma definição correta. Qualquer pessoa que se destaque intensamente em alguma área específica da computação e descubra utilidades além das previstas nas especificações originais pode ser considerado um hacker. Uma pessoa se torna um hacker ao descobrir algo especial em um sistema qualquer, que antes não parecia possível. Não necessariamente uma brecha de segurança. Uma nova forma de editar uma planilha Excel, navegar a internet utilizando metabusca que antes não eram conhecidas. Assim por diante. São todas especialidades que não existiam e foram descobertas ou criadas por especialistas ou hackers. Os meios de comunicação normalmente não diferenciam um hacker em alguma área específica de um criminoso virtual, tratando ambos com o mesmo sentido e ilegalidade. Mas um especialista não é necessariamente um criminoso. Por exemplo, alguém com experiência de programação fora do comum pode tanto criar programas comerciais com alto valor agregado, como descobrir uma brecha de segurança em outros programas construídos com ela, sendo mais importante a índole da pessoa do que a sua habilidade técnica. Agora vamos analisar alguns outros conceitos importantes sobre os hackers. White Hat Hackers trabalham a pedido dos proprietários dos sistemas para encontrar vulnerabilidade e eliminá-los. Sendo assim, eles trabalham dentro da legalidade. Pela definição de White Hats, são eles os responsáveis pela atualização dos antivírus. Também são os grandes responsáveis por toda a parte de segurança da rede internet. Black Hat Hackers invadem os sistemas dos computadores de outros usuários e podem espiar, roubar e descobrir as informações. Esses cometem o crime de roubar informações indevidas. Os Black Hats descobrem falhas nos sistemas e utilizam exploits, que são códigos capazes de analisar e invadir um sistema falho. Alguns fazem pelo retorno financeiro ou dados importantes, outros apenas pelo prazer. Hacktivistas têm razões filosóficas e políticas para invadir sistemas e muitas vezes vão desfigurar o site em ações de protesto. ScriptKinder
não possuem nenhum conhecimento de segurança, apesar de invadir para se passar pelos verdadeiros, os causam uma antipatia por parte dos hackers. Tanto os Black, White e Greys são responsáveis por 95% dos ataques virtuais. Crackers, um hacker com intenção criminosa. Os vírus são elaborados com a intenção de causar danos, e alguns exemplos são worms, que é um tipo de vírus que se propaga não apenas de arquivo para arquivo, mas também de computador por computador. Uma informação importante é que um worm não precisa anexar nada a coisa alguma para propagar-se e pode entrar sozinho em computadores. Vírus cavalo de Troia. Esconde-se dentro de outro software, normalmente como um anexo ou um arquivo para download. Vírus e worms polimórficos mudam sua forma à medida que se propagam. Revisão da videoaula. Nessa videoaula você viu a importância de proteger o capital intelectual, a novidade da senha desenhada e como ela pode facilitar o dia a dia do usuário, a tecnologia de prevenção e resistência, e por fim, os conceitos importantes sobre os hackers e os vírus. Bem, agora espero que você continue seus estudos sobre gestão de segurança da informação. Desejo que tenha um ótimo aproveitamento dos conteúdos dessa disciplina. Muito obrigado pela atenção e bons estudos.